Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu irmão de fé. De Frente com o Sagrado, o seu programa de amor e fé, de novo aqui mais uma vez na RS Play, canal 524 da Claro Digital. Nosso programa hoje, mais uma vez, vai abordar alguns temas que para você é dúvida. Lembrando que não temos a pretensão, sob hipótese alguma, de criar polêmica com fundamento, com preceito de suas casas, seja de Iá, de Babalorixás. Nós não estamos aqui trazendo a polêmica sobre o seu fundamento. Muito longe disso. O nosso programa procura trazer informação para aquelas pessoas que buscam o conhecimento, que buscam conhecer um pouquinho daquilo que muitos ofertam e não explicam. Portanto, perdoe os babás, perdoe as iás, tá? Nós não queremos interferir no seu fundamento. Não falamos sobre aquilo que você pratica, até porque nas suas panelas quem cuida é você e não é nós. Portanto, já deixa esse lembrete aqui. Houve um comentário de uma pessoa sobre o nosso programa, né? Comentários construtivos, aceitamos. E se você não concorda com aquilo que nós falamos, por gentileza, se manifeste, venha aqui e explique da sua forma. Então hoje falaremos sobre uma questão que para mim particularmente é um tema que eu já procuro há horas buscar a divulgação. Sagrado e sustentabilidade. Perfeito? Primeiro momento, vamos falar sobre essa questão. E depois vamos falar sobre fundamentos, preceitos e modernidade dentro da nossa cultura. De Frente com o Sagrado está chegando, é um prazer recebê-lo e estar junto com a gente. Manda um abraço muito fraterno, muito carinhoso para a Mãe Lúdia Emanjá, que me encontrou lá na Galeria do Rosário, me identificou como sendo do programa, me deu um abraço e disse que nos segue, inclusive no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Mãe Lu. E aos demais que nos assistem, procure contato com a gente manda um abraço para você. Muito obrigado. Vamos começar então, mais uma vez, com polêmicas. Pedimos agora para o show Ronquer fazer essa abertura, Ronquer, por gentileza. Mio, tal, ério, agbal. Oluweri Mabaudio, Oreyeye Osuo, Agomojubá, a todos amigos, né, da religião afro, os telespectadores, Agô, meu amigo Babá Eric, Agô, meu amigo Babá Aldo, Orei Oxum, que Oxum possa nos abençoar hoje com muita saúde, com muita amizade, com muita alegria, com muitas coisas boas, né? Hoje, para comemorar hoje nós estamos num estúdio um pouco maior, né? Então, para comemorar esse estúdio novo, eu gostaria de trazer aqui para todos vocês, para conhecer um pouquinho, uma tradição como é feita na Nigéria, né? Na Nigéria, a gente tem costume muito de além de fazer os ebós, né, além de tomar o ebó, de fazer as oferendas, né, você usa muita magia, eles chamam de magias, não sei se vocês já viram o Babá Aldo, o Babá Eric. Sim. As magias, né, então existe, entre tantas magias, entre tantos sabãos e coisas, existe o acedé. O que é o acedé? Hoje eu trouxe aqui, e sem cortes, eu gostaria de compartilhar com os meus amigos aqui, né, como é feito lá na Nigéria. Em Oió, os sacerdotes, os nigerianos, um na casa do outro, você chega uma visita, você compartilha com os seus amigos. Não é como nós, você oferece um cafezinho, você oferece um refrigerante, não. Lá você come, toma uma magia. Então, muitas vezes as pessoas têm me perguntado sobre as magias, então eu gostaria de fazer aqui, né, nessa abertura. Como é que funciona? O acedé é um pozinho onde é torrado diversos elementos, né? Ervas medicinais, diversas coisas para acentuar, para trazer, para canalizar a prosperidade,
a saúde, a alegria, a felicidade, diversas coisas, né? Então, hoje, para comemorar esse nosso novo estúdio, eu gostaria de compartilhar com vocês. Babaldo, com a mão esquerda, Olha aqui. o Baba Eric Wolff, né? Ele não pode. Ele não come, ele não ingere coisas escuras. Então, inclusive, eu acho que isso poderia ser uma pauta para o próximo programa. É importantíssimo. Então, né? Imagine que está conosco aqui, compartilhando esse axé, essa magia de prosperidade. Até porque o Eric é do Orixá Funfun. Orixá Funfun, e eu acho que isso aí pode ser uma pauta bem interessante. Então, com a mão esquerda, a gente põe o axé, a magia, na mão, tá certo? Agora, você pede tudo aquilo que você quer de melhor. Você reza em cima. Eu peço tudo de bom para quem nos assiste. Que vocês que seguem nosso programa, que seja uma misericórdia de saúde, de prosperidade, de amor em família, aonde você que esteja nesse momento buscando um caminho, buscando um equilíbrio e a direção, eu faço em nome de vocês todos esta magia. Então a gente reza em cima dela. Vitória e saúde para todos. Babá. Então a gente põe na boca e põe um golinho de gin. Tá, vamos lá então. E a mão depois na cabeça, ó, babá. Tá lá, boca suja. Só um pouquinho. Eu fiquei até com a boquinha suja. Muito bom. O líquido é gin, tá? Então, assim, que nesta magia feita pela Ronquer, dentro do Axé Bilé, a gente possa receber os propósitos de vocês e com a graça de Deus e dos orixás receberão com certeza. Dito isto, Axé. Dito isto, eu vou começar então, meus amigos, por uma questão que eu quero abordar para vocês, tá? Vou ler um textinho bem pequenininho aqui sobre a pauta de hoje. Sustentabilidade e batuque. Alguns discutem a relação entre o batuque e a agenda de desenvolvimento sustentável, buscando entender como as práticas religiosas podem contribuir para a sustentabilidade. A prática do batuque, com sua valorização da natureza, pode ser um caminho para a conscientização ambiental e a busca por um desenvolvimento mais sustentável. Em resumo, o batuque no contexto do Rio Grande do Sul é uma prática religiosa que valoriza a natureza e suas relações com o mundo, podendo ser importante aliado na busca por um futuro mais sustentável, na preservação da cultura e das tradições afro-brasileiras. Perfeito? Agora vamos saber o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Em outras palavras, é um conceito que busca o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a justiça social, garantindo que os recursos naturais sejam utilizados de forma responsável para as gerações atuais e para gerações futuras. O que eu estou falando? A nossa cultura afro, seja no Rio Grande do Sul, seja candomblé, ela tem como elemento fundamental a prática da oferenda, da sacralização,
dos presentes entregues geralmente em vias públicas. Oferenda em cruzeiro, oferenda em mata, oferenda em mar, em água doce, água salgada, tá? É a prática da nossa religião. Só que temos que entender que essa prática, ela tem que começar a ser vista de uma forma diferente. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, nós somos muito contestados por largarmos na rua essas oferendas. Perfeito? Contestam bastante. Segundo, porque quando na rua vem sacralizado aves, 4 pés, fica pior ainda. A minha pergunta é para você. Será que esta prática recorrente, ela está certa? Ela até que ponto ela contribui para que nós degradamos o meio ambiente? Por quê? O que é o orixá? O orixá é uma divindade. O orixá está ligado diretamente com a natureza. E aí a minha pergunta, como que eu posso ir contra os princípios da divindade maior e eu sair pela rua largando galo, largando cabrito, largando despacho? Eu acho, meus irmãos, que temos que rever algumas coisas. Por quê? Imagine que esta prática ela está contribuindo para degradar a sustentabilidade ambiental. Quando nós largamos na rua 4, 5 galos, cabrito no meio de uma rua, eu estou poluindo o meio ambiente. Quando eu vou largar uma obrigação numa beira de praia, um levantamento de obrigação, uma terminação de obrigação que eu largo numa beira de praia, eu estou poluindo aquela praia. E eu particularmente, respeito todos, tá? Eu particularmente não concordo com essa prática. Eu entendo que o orixá não precisa que você largue no meio de uma rua pública, onde passa pessoas, que você largue lá 3, 4 cabritos, 4, 5 galos. Não precisa. Então, hoje, a polêmica é esta. Até que ponto nós, da cultura, devemos nos preparar para preservar o nosso meio ambiente, evitando de poluir com a exposição dessas coisas que eu falei. Tá? Então, hoje eu queria conversar com Eric Rolf, nosso cientista da cultura afro, Oxum-Runqué, trazendo o seu entendimento, a sua posição para essas questões. Eu, por exemplo, tá? Eu fico assim pensando, né? Eu vejo na praia, por exemplo, em Iemanjá, eles botam assim na beira da praia 1 quilômetro de presentes para Iemanjá, canjica, doce, botam tudo e fazem aquela festa na beira da praia para dar para Iemanjá. Ô, meus amigos, pega isso aí e dá para o necessitado, dá para alguém não tem que comer, perfeito? É desperdício. Iemanjá não vai vir do Olocum, certo? Para vir ali receber, abraçar e comer aquilo ali. A tua reverência, eu entendo que é um agrado, mas faz de outra forma. Pega isso aí e doe para quem não tem. Assim como também essa questão de sair pela rua sacralizando animais, expondo na via pública pessoas que passam ali, perfeito? Eu não concordo com isso. Com a palavra, Eric Rolf. Sejam bem-vindos todos ao nosso programa, né? Sintam-se à vontade também para participar, conforme o convite Exatamente. Do Babaldo, né? E é importante entendermos uma coisa. As religiões estão para apoiar a sociedade, para proteger a sociedade, e não para trazer medo ou desconforto. Entregas e oferendas, trabalhos, precisam ser controlados. Há leis que preservam a liberdade dos afro-religiosos praticarem sua fé, praticarem sua religião. Mas, ao mesmo tempo, a consciência e o cuidado de apresentar, de fazer determinados trabalhos, de não passar o exagero.
uma coisa muito importante que o Babá falou é o seguinte: hoje em dia nós passamos aqui por uma pandemia, passamos também por uma enchente. Então, o que antigamente fazíamos uma costela inteira para oferecer, hoje nós diminuímos. E aquela oferta, aquela oferenda que é feita pelo orixá está ali, não é miserável, mas medido corretamente, e aquela outra parte da costela transformamos em comida para fazer quentinha, para distribuir para as pessoas, para levar em vilas, para levar para pessoas carentes e para poder fornecer comida, porque isso é o batuque, fornecer comida, é uma festa. Sim. E cuidar da população, cuidar das pessoas é importantíssimo. A lei 17346 de 2021, que combate a intolerância. E em São Paulo. E há uma lei aqui do município de Porto Alegre, 769 de 2015, que regulamenta as oferendas, mas precisa ter um consenso, ter uma responsabilidade com a população. Pergunta, Eric. Eu sei que você faria essa pergunta, mas afinal de contas, para atender o pedido daquele que nos procura, tá? É necessário, por exemplo, vai tornar o atendimento mais fácil para o orixá eu entregar num cruzeiro, sacralizar ali num cruzeiro 3, 4 galos, por exemplo, a bará? Eu costumo dizer o seguinte: primeiramente, o orixá, o povo antigo, eles eram muito simples. A gente chegava na casa de um sacerdote, ele pegava um pacotinho ou um achazinho pequenininho e passava naquela simplicidade. Respondia, porque o orixá estava presente. O importante nisso é o quê? A boa conduta do sacerdote. O orixá não apoia feitiçaria nem feiticeiro, ele apoia o Iuarerê, ou seja, o bom caráter. Mais do que o Iapelé, que é a pessoa que é simpática ali. O orixá ele está ali para atender a pessoa que tem um bom caráter. Então é isso que vai contar e não a quantidade do que faz ali. E uma coisa também importante que eu digo: meu orixá está na minha casa. O que eu tiver que fazer, eu faço na minha casa. O que ali não for aproveitado para alimentar ali a pessoa, para fazer, e que eu tiver que despachar, será enterrado em algum lugar ou preparado de forma que seja fácil de retirada após despachar. Então a tua posição é de que essa questão do excesso de sacralização, a exposição em via pública de galos, de despachos, de bandejas e de tudo que é coisa, é uma ideia que tem que ser repensada quando falamos em sustentabilidade. Inclusive o material, porque eu vejo muitas vezes, não é uma crítica, mas é uma sugestão. As pessoas costumam usar papel celofane, e aquilo é muito difícil, entope o bueiro, cria um monte de água, pode criar larvas ali da dengue. Então, é importante usar materiais que sejam, que consigam se decompor na natureza com maior facilidade. Eu uso muito TNT, porque ele tem uma vida ali útil, curta, e ele acaba dissolvendo ali. E eu uso pouco, eu não exagero. Quando eu vou fazer, eu pego uma quantidade pequena só para fazer ali, mas a maior parte eu faço na minha casa. Bom, também, né, pessoal? Então vejam bem que garrafa, então nem pensar, né? Eu passo dos cruzeiros, eu vejo lá 7 garrafas. Mas pra quê? Será que o orixá vai vir tomar naquela garrafa? Até a Ronquer falou uma coisa interessante, né? Ele disse assim, ó, pessoal, desculpe, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que tu vai para um cruzeiro, tá? Levar cachaça, levar galo, aquele monte de coisa que leva lá naquele cruzeiro. Como é que eu vou entender que uma divindade, e até já vou fugir um pouquinho também, né? O Exu, né? Que é uma prática recorrente, muito mais para Exu, né? Na linha de Quimbanda, Quimbandeiro, né?
Eu não consigo entender que o tranca-rua vai lá no cruzeiro pegar aquele galo e vai fazer uso dele e vai tomar aquela cachaça para poder atender o teu pedido. E aí a Ronquer falou uma coisa que é interessante, né? Que, gente, tá na garrafa, despeja e leva embora a garrafa. Ronquer, o que tu acha? Então, para que botar a garrafa, né, o copo, como a gente já cansei de ver também o copo, os papéis, né, eu acho que é desnecessário. Hoje em dia a gente precisa ter uma conscientização para essa preservação, né, das nossas leis, porque assim como a gente pede direitos, né, a gente também tem que respeitar o próximo, né. Então, assim, ó, eu já comecei lá, a gente já começou com a nação, a gente substituiu, na época que a gente botava o papel na nação, eu comecei a substituir por folhas de mamoneiro, isso há muitos anos atrás já, né. A nação, a gente cultua orixás, né, orixás de matriz africana, então eu já tinha começado a botar as folhas. Eu acho que é importante isso, a gente botar as folhas, né? Não é dizer que está errado o que a gente fazia. Não é que estava errado, é que existe uma conscientização, até porque o número de adeptos da religião afro aumenta a cada dia, então é importante a gente ter essa conscientização. E até mesmo para o Exu, a gente pode, se você quer levar algum axezinho na encruzilhada, alguma coisa não exacerbada, né? Uma coisinha, mas leva, mas não precisa botar o plástico, não precisa botar aqueles papéis, aquele montão de coisa, ele vira a bebida e é isso, né? E eu acho importante também a gente fazer uma atenção com a sacralização, né? A sacralização na via pública, né? Na frente das pessoas, isso aí é uma coisa que a gente está pedindo para ser questionado, criticado, né? Então a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar. A gente sabe que o Itã de Bará, de Exu é cultuado, o orixá, Onilê Oritá, né? Orixá dono das encruzilhadas, Oxum das águas, e assim vai, diversos orixás, mas a gente tem que respeitar o próximo e as outras religiões. A minha pergunta para vocês dois. Eu vou na casa de vocês. Agora eu sou você aí. Aí lá tu jogou, eu tenho que fazer um trabalho com lodê. Tá? Fechou. E lá marcou que tem que cortar pro lodê na rua. Como que vocês veem essa questão? Como é que vocês estão nessa questão? Vocês vão para a rua e cortam 7 galos por lodê? Vocês vão lá e arriam no cruzeiro para ele esses galos? Como é que vocês estão nessa questão? Então... Primeiro a Ronquer tá falando? Então, eu vou perguntar uma coisa para todos vocês. Se a gente tem lodecento, se a gente trouxe aquele axé, aquele orixá ali dentro de casa, qual é a necessidade de fazer esses serviços na rua? Eu acho que a gente tem que ter fé, tem que acreditar naquilo que você tem dentro de casa, entendeu? Então eu fui feito assim também, né? Que determinados axés teriam que ser feitos na natureza. Eu fui feita assim, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter um respeito. A minha privacidade termina, a minha liberdade termina quando começa a tua privacidade. Né? Então, como é que eu vou fazer uma limpeza no cliente? Como é que eu vou fazer um ebó ali, uma oferenda a Exu, né, na encruzilhada e fazer aquela sacralização na frente de todo mundo? Então, eu acho que é interessante a gente rever certos conceitos, né, e valorizar os nossos assentamentos. Eric? Eu concordo muito. E tem uma coisa que nós fazemos em casa. Toda vez que vamos fazer uma obrigação ou um serviço, é muito comum pararmos e consultarmos. O orixá quer o quê? Apenas uma ave. Então não vai naquele, vamos dar 7 aves, vamos dar 8 aves, vamos dar... Não, nós oferecemos aquilo que o orixá quer, mas nós damos preferência a fazer em casa. Como, por exemplo, vamos lavar uma cabeça? É na frente do orixá. Afinal das contas, nós temos a divindade presente ali. Vamos fazer um ebó? Na frente do orixá. Vamos fazer um corte? Na frente do orixá. Ali já prepara e depois aquilo é preparado, o que for para despachar, despacha, o que for para ir naturalmente para o lixo, vai para o lixo, o que for para ficar dentro do quarto do orixá, já fica separado. Bom, vocês
estão entendendo qual é a nossa ideia dessa pauta? Sustentabilidade. Você, meu amigo, minha amiga, Iá, Babá, que usa essa prática de ir para as ruas, né, de largar despachos, de largar obrigações, repense um pouquinho isso. Sabe por quê? Porque o meio ambiente não é meu. Ele não é teu. Ele é nosso. Nós não podemos levar a nossa religião de tal forma que todo mundo aí fala que o orixá evolui, né? Que o orixá é evoluído. Mas o orixá não pode estar evoluído e nem pode evoluir se a tradição e a cultura não evoluem. Eu acho que nós temos que pensar que cada vez mais, quando eu vou pensar em ir para uma rua, eu vou estar contribuindo para poluir o meio ambiente, que é teu, que é meu e que é deles. Tu imagina assim, você vai para uma rua, né? Aí você vai lá, e o pessoal que não é de religião vê seguido isso. Tem lá 3 galos numa via pública. Gente, aquela oferta, ela vai se decompor, ela vai ficar exposta à decomposição, aquilo vai gerar mau cheiro. O que a vizinha da esquina tem a ver com o teu trabalho? Como é que você vai largar próximo de uma casa, né? Largar um trabalho que vai se decompor, vai prejudicar o vizinho, né? Assim como também você que tem a sua casa passa a se preocupar com o teu vizinho quando faz a obrigação. Quando você faz a obrigação, o que o teu vizinho lá tem a ver com a decomposição dentro de casa das obrigações? Com o mau cheiro, que muitas vezes prejudica o vizinho. Então a nossa intenção, sabe, é nos unirmos, todos nós, com a mesma ideia, de buscarmos a preservação do meio ambiente cada vez menos, né, indo para a rua e poluir com nossos trabalhos. Perfeito? Eric, te faço uma pergunta. E Ronquer também. Quando falamos, né, em oferta, em despacho, obrigação, tá? Vocês entendem que aquilo que é ofertado, quando eu largo uma bebida no chão, tá? Será que as pessoas acham que o tranca-rua, o Exu, seja quem for, a pombagira com uma champanhe, ou o orixá, será que você acha que ele vai comer isso ali? O orixá vem comer isso ali? Ele vem comer aquela obrigação? Ele vem tomar aquela vida que foi posta no chão? Qual é a explicação que vocês me dão? Eu entendo que é o seguinte, cientificamente, a nossa alma, ela entende a mensagem e o que estamos passando. Então, todas aquelas comidas, elas possuem uma propriedade que pertence a determinado orixá. O orixá está presente, o orixá vai passar aquela força, a nossa alma vai entender e vai abrir o nosso ori para aquela magia que está sendo feita. Então, há sim ritual, há comidas, há tudo aquilo que a gente aprendeu com os antigos e preservamos. Porém, tudo tem que ser feito sem exagero e com sabedoria, com magia, para o orixá estar presente. E não sair fazendo exageros e para mostrar para o cliente que gastou muito, que fez isso. A simplicidade faz com que o orixá esteja presente. Não sei se concorda. O que eu digo sempre, nós temos uma religião muito nova, né? Então tem muita coisa que foi se adaptando com o tempo e consigo veio trazendo o plástico, né? Eu lembro que quando a gente tirava uma vela de 7 dias do quarto de santo, a gente tinha que botar tudo isso na natureza. Sim. Entende? Tudo que vinha saía do quarto de santo era para a natureza, entendeu? Mas isso era o quê? Era uma falta de entendimento das pessoas, né? Então nós temos uma religião nova, né? O conceito iorubá é milenar,
né? Eles não tinham acesso a essas coisas com plásticos, vela com as velas de 7 dias com plástico. Eles ofertavam e ofertam até hoje só coisas muito naturais, né? Elementos naturais e em pouca quantidade, né? Então, que nós temos uma religião nova, a diáspora é uma religião nova. O Brasil tem 500 anos, a nossa religião tem em torno de 200 anos, Sim. Entendeu? Então, nós estamos aprendendo, nós estamos engatinhando. Então, esse conceito esse aprendizado e principalmente essa adaptação no Brasil aqui, onde vivemos com o cristianismo e outras religiões, a gente tem que respeitar as outras pessoas, né? Então a gente está aprendendo, e eu acho importante se falar disso aí, de botar o mínimo possível nas encruzilhadas, no mato, nas cachoeiras, na praia, né? Colocar o mínimo necessário, não colocar plásticos, né? Porque a gente está agredindo o meio ambiente, né? E o próximo, né? E ver a questão da sacralização, porque é complicado, é afrontoso, é um choque para as pessoas, né? Essa questão da vela é importantíssima, porque a maior parte dos ebós na matriz não tem vela. E se tiver que fazer alguma coisa, porque está escuro à noite, para iluminar ali, é feita uma lamparina com azeite. Exatamente. Pelo menos algodão. Justamente. Exatamente. Então, esse negócio da vela é um costume nosso. É a influência do cristianismo, sem dúvidas, né? Porque na religião tradicional não é usada a vela. Vela não existe. Na Nigéria não existe. Não existe. Até vi algumas pessoas em alguns vídeos hoje que agregaram, mas na família de Orixá, em Oió, né, não se usa, né? Não existe vela, não existe vela. Quando a gente quer acender, para não dizer, existe a lamparina, né, que ela é feita com algodão e dendê e colocado fogo, né? Justamente, é o que a gente usa. Agora, tem umas coisas assim que eu sou muito contradito, né? Veja bem, será que você sabe por que aquele despacho, que aquele presente, aquela obrigação é arriada no chão? E por que tem a vela? A vela é para iluminar os caminhos do orixá, para ele me enxergar. Sim, você não vela para o meu orixá para iluminar o meu caminho. A teoria é essa. A obrigação é para o orixá se fortalecer. Gente, está errado. Está errado. O orixá, o Exu, ele não se fortalece pelo teu presente. Principalmente quando diz assim, vou dar comida para o meu orixá se fortalecer. Errado. Se eu disser isso, eu vou estar subestimando o meu orixá, que ele é fraco. E que para se fortalecer, tem que estar comendo, tem que dar comida. Na verdade, essa prática, tá, da entrega, ela tem a ver com o fortalecimento da tua matéria. E não do orixá, e não do Exu. Perfeito? Tem a ver com isso. Então não venham me dizer que, não, eu tenho que cortar lá 5 galos no cruzeiro, tá? Porque o Exu precisa disso para abrir o teu caminho. Não concordo. Eu acho que se o Exu é para mim, tá? Sei para vocês, Exu, Pombagira, são entidades de muita luz, de muita clareza, e que não se submete à sua vontade. Não vai ser um galo, não vai ser uma galinha, não vai ser uma garrafa de cachaça que vai submeter a entidade do que tu quer, porque tu entregou no cruzeiro para ele. Tá? Assim como a mesma coisa do orixá. Por isso que eu entendo que essa prática que a gente está falando aqui, ela deve ser revista de uma forma diferente, né? Você deve começar a pensar em como fazer para mudar essa prática, para não poluir o nosso ambiente. Ô, Ronquer, lá na Nigéria, lá em Oió, né, quando sacraliza, como é que eles fazem essa sacralização? A sacralização, a maior parte, é toda dentro dos templos, né?
Existe orixás na rua como nós, inclusive, que é muito parecido com o batuque, né? A Jubó, né? Que ficam expostos, né? Mas mesmo assim é encostado do templo, né? É Exu, Ogum, onde é feito oferendas, né? Mas só um momento, bem semelhante ao Lodeio Avagã do batuque, né? O batuque preservou muito. Nos templos lá, inclusive o templo de Oxum tem Exu e Ogum centro ao lado do templo, como na frente, como a gente usa o Lodeio Avagã, como a gente cultua o Lodeio Avagã, centro na frente, ou do ladinho, aonde a gente dá de comida. Mas detalhe, né? A religião tradicional, ela é muito simples, né? Ela é muito simples, então se faz um ebó, faz uma comida, gin, epô, né? Obi, orobô, é pouca coisa, né? Sacrifica ali, né? Sacraliza ali e depois leva o bicho para ser limpo dentro de casa. É muito pequenininho, muito pequenas coisas. Aí, imagine vocês, meus amigos, Nigéria, África, pobreza que é lá. Pobreza, necessidade, dificuldade, tá? Imagine eu chegar lá agora e reverenciar Iemanjá, tá? Fazer uma gada para Iemanjá com 2 quilômetros de canjica, arroz de leite no chão, eles vão comer tudo. Porque aqui é essa parte que tu vê. No dia 2, eu ia muito dia 2 na praia. Sempre fazia excursão, ia. Eu já não vou mais há uns 10 anos, eu não vou mais. Sabe por quê? Porque eu cansei de ver essa prática. Mas tu ia, tu não fazia? Não, eu ia fazer diferente. Eu levava uma fruta, eu levava um arroz de leite, uma canjica branca, pouquinha, e quando acabava o ritual, 8 pessoas levantavam a mesa e iam lá dentro do mar, até enquanto a água estivesse por aqui, e lá largavam a mesa. Perfeito? Eu não deixava na beira da praia. Sendo que tudo que era papel, garrafa, se fazia mesa, tá? Botava todas as coisas ali na mesa, flores, perfumes, frutas, canjica, amarela, branca, seja quindim, tudo na mesa. Quando ia entregar, nós despejávamos todas as garrafas dentro da mesa, todos os líquidos da mesa, tá? Garrafa separada para levar embora, se amarrava a toalha à mesa, tá? E as pessoas pegavam e levavam lá dentro do mar, tá? Por quê? Essa prática na praia é recorrente. E aí, qual é a colocação que eu fiz para ti? Lá em Oió, existe isso? Então assim, o culto de Iemanjá, né, Iemonjá, por exemplo, no festival Xangô, né, no festival Iemonjá, no mês de agosto em Oió, nós vamos até o rio Ogum, né, que se encontra, acho que 1h30, 2 horas de Oió, né, de carro, e a gente dá de comer a Iemonjá dentro da água, não é na beira. Além de ser alimentos perecíveis, né, é dentro da água. A bebida é colocada já direto dentro da água, não fica nada ao redor, né, sujando ou agredindo a natureza. Então, lá na Nigéria não existe essa prática de largar num cruzeiro bandeja para Exu, bandeja para Bará, cortar para... Não, acho que existe muito isso. Tem Exus nos bairros, tem Exus centros, né? Próximo ao templo, inclusive, tem Exus. As pessoas fazem muito, dão de comer a Exu no Ojubó de Exu, no assentamento. Mas fica exposto, assim, ele fica no meio ali da comunidade. No meio, como dizemos assim, no bairro existe a céu aberto. A céu aberto, né? Exu, além de ter Exu na frente dos templos, né, existe Exu ali a céu aberto naquele bairro, né. Então, por exemplo, a saída de nós, do povo de Oxum, a gente, quando tem a saída ali no 21º dia que a gente sai do templo, que a família apresenta, a gente vai caminhando pela cidade e vai lá
passa lá cumprimentar esse Exu, né? A gente dá a volta nele, dança ao redor dele, que é um Exu do bairro, e depois volta. E sempre tem oferendas, mas além de ser um país pobre, né? O conceito ele faz poucas oferendas, né? É Obi, é Orobô, é Jin, né? É o Akikó, mas é só ali o Edé, o Axorô, e depois se levanta tudo. Mas é duas coisas importantes, perdão, que a gente precisa falar. Essa pobre é uma simplicidade, porque a riqueza cultural, a riqueza ali dos povos eles são muito imensa, ricos, né? É que o problema é que nós aqui no Ocidente, nós temos um conceito de riqueza material, né? E lá eu entendo que eles têm uma grande riqueza porque mesmo tendo poucas condições, eles vivem com alegria. Eles e dão valor a tudo, aquilo que a tem família, ali para você comer, querem comer com você. Todo mundo se conhece, querem te conhecer, te cumprimentar, te respeitam, existe. Então, para mim, eles têm uma grande riqueza, né? Muitas pessoas, né, a gente tem essa deturbação, porque tu foi para a Nigéria, é um lugar pobre, tu foi buscar pobreza, né? Mas as pessoas estão com esses gatilhos onde acha que a riqueza é só no lustre, é só no tecido, nas grandes roupas, né? E não, eu busquei uma grande riqueza, sabe? Eu trouxe uma grande riqueza comigo. Que nem, por exemplo, uma outra coisa que é importante dizermos, Oxum lá é banhada no ouro, que nem querem aqui. Eric. Não, Eric, deixa eu quieto. Não mexe comigo, não quero falar sobre isso aí. Tinha peças de ouro na Oxum? Até porque o Oxum não é do ouro, o Oxum é da prata. Do bronze. Do bronze. O que tem muito são oriquis. O que tem muito é o respeito. O que tem muito respeito aos mais velhos. É o respeito aos mais velhos. É a reza, é a fala. Não é a quantidade. Vou dar uma definição para vocês agora sobre Nigéria e sobre batuque e Nigéria. Se eu estiver errado, me acontece. O que eu penso sobre essa questão de batuque no sul e a nossa tradição da Nigéria? Ocorre que na Nigéria, tá, a preservação, a cultura ao orixá, ela está voltado diretamente à minha fé no orixá, não invocando ele para fazer as minhas vontades. Porque se isso fosse verdade, os africanos eram ricos, não tinha pobreza. É que lá a religião ela é feita em devoção ao amor ao orixá, não estando voltado para ele fazer as minhas vontades. Lá o orixá é orixá por natureza, tá? Independente do que eu faço ou não. Perfeito? Isso é lá. Aqui é diferente. Aqui o orixá está voltado para satisfazer as minhas vontades de riqueza, prosperidade, amor, negócio. O que você aí, você pai de santo, você mãe de santo, você vende isso? Traga o seu amor em 7 dias. Se não vier no amor, vem do tambor. Vendo prosperidade, desamarração, trabalho para empresas, pessoas físicas, jurídicas, trocar de carro, comprar casa. Você vende isso. Você nas suas redes sociais, nas suas lives, você divulga isso. Trabalho para todos os fins. Lá na origem não existe isso. Porque lá o orixá não está à disposição de tuas vontades. Lá está à disposição do amor que eu tenho. E isto eu preservo muito. E digo mais, se você fosse bom, não tinha redes sociais. Não precisa botar nas redes sociais. Jogo, atendo, faço trabalho de amarração, sabe por quê? Não precisa ser conhecido. Quem foi lá te divulga. Essa
essa quizila que eu tenho, essa bronca que eu tenho, tá? Quando fala em orixá aqui no Brasil e orixá lá na Nigéria. Eu digo, na Nigéria, o orixá, ele é a divindade aonde eu estou a dispor dele, e não ele ao meu dispor. Lá é a reverência, lá é o amor, lá a entrega, é a subserviência ao orixá, aonde eu estou sempre à disposição dele, e eu não peço nada em troca. É simples. Se isso não fosse verdade, lá eles estavam bem. Então, essa é a questão que eu contesto. Eu estou errado? E pode me contestar. Aqui as pessoas, né, estão preocupadas em comprar tal coisa, usar tal coisa, em determinadas coisas, né? Enquanto eles estão preocupados com o Itã, com o Oriki, recitar os oriquis, né? É muito ofó, é muita reza, né? Isso é o orixá, é conhecimento. Eric. É importante isso, porque eles vivem o orixá o dia todo. Eles estão comendo, eles separam um pouco para o orixá. Exatamente. Na verdade, eles compartilham aquela refeição que é riquíssima. E eles lidam com o orixá o tempo todo. O orixá para eles é o dia a dia, porque muitos deles são descendentes do próprio orixá. São descendentes. Então isso está no dia a dia. É importante nós dizermos que o orixá, entre uma pessoa que tem apenas uma vela e uma pessoa que tem uma fortuna a oferecer, ele vai olhar, mesmo aqui, ele vai olhar o merecimento, ele vai julgar, ele vai ver o quanto aquela pessoa merece e faz por ter. E ele não se corrompe. O orixá, ele não se corrompe. O orixá não está aqui para fazer as vontades das pessoas. Ok? Não adianta cortar de 7, 8, 10 galos que não vai resolver. Pois é. Aí é uma questão, né, que me perdoe, né, pessoal, a forma que eu coloco, eu respeito cada um dos senhores, né, mas é a minha posição. Claro, eu tenho a minha casa organizada, a Jade tem uma casa também muito bonita, e também tem uma casa muito bonita, temos uma casa, a nossa casa é organizada, tá? Não é uma casa bonita, mas não quer dizer que se você tem uma casa feia, tu não tem axé. Porque é comum dizer que hoje, como é que tu vai dar o que tu não tem? Se você tem uma casa hoje na vila, lá no meio da vila, uma casinha feia, não, isso aí não pode, isso aí não tem prosperidade. O que é isso? O orixá não escolhe casa para fazer desculpe, não é para fazer, para nos atender. Você pode morar numa casa caindo aos pedaços, mas aí não quer dizer que tem ou não prosperidade. Aí tem a fé. E essa questão, que para mim é muito polêmica, essa questão do endeusamento do santuário do pai ou da mãe. A casa com 500 mil pessoas é um santuário. Nada contra que você tenha a sua casa linda e maravilhosa com 3, 4 andares. Nada a ver. Agora, não venha dizer para mim, tá, que o orixá que te deu. Não, quem te deu foi os médicos que teve que trabalhar e conseguir ter gente para te ajudar. Tá? Porque se você tem a sua casa, conseguiu através da religião, é pelo trabalho que você fez, que você cobrou. E que teve êxito. Porque ninguém te procura se não tiver resultado. E a religião é um segmento que é assim. O resultado tem que ser imediato. Eu não contesto você que tem a sua casa suntuosa. Não contesto. Agora, não venha me dizer que a sua casa é suntuosa para ofertar para o orixá a suntuosidade. O orixá não precisa disso. Aliás, o orixá nem chega perto disso. Então, eu sou de Oxum, a minha casa é de ouro porque Oxum tem ouro. Não tem. O Oxum não está aí para isso. Estou errado, pessoal? E não dizer que uma casa simples não vai ter axé, né? Por causa que eu vi templos assim com fundamento, com sacerdotes presentes. E a casa, o templo é muito simples, né? Inclusive o templo de Oxum é muito simples e era mais simples ainda, né? Era de barro, de chão batido, né? Já, desculpe, Ronquer, desculpe. Eu vendo as imagens que a Ronquer nos trouxe da Nigéria, tá, de Oió, com a casa de Oxum, eu fiquei envergonhado.
Eu fiquei com vergonha do que eu vi, tá? Fiquei com vergonha de ver aonde que é a casa da Oxum e eu tenho a casa que eu tenho. Eu estou distante do orixá, quilômetros longe do orixá, porque quando eu vejo um lugar que é preservado, que é cuidado como sendo a casa de Oxum, perfeito? Gente, aí tu diz assim, o que eu estou fazendo aqui? É uma questão que eu me envergonho, porque eu, como pessoa brasileira ocidental, tinha aquela coisa, eu quero ter uma grande casa, quero ter boas coisas, né? Depois que eu recebi Oxum, infelizmente, eu tive que aprender isso depois de velha, entendeu? Ficando lá no templo de Oxum, dormindo na esteira, aquilo ali foi muito bom para mim, né? Você ter esse contato com a simplicidade te faz refletir os verdadeiros valores. Então, quando eu vim, entendeu? Eu vim com outros valores. Se fosse hoje em dia que eu tivesse feito a minha casa construída, eu teria construído muito mais diferente. Eu tô com outro pensamento. Hoje em dia eu me envergonho, né? Mas aprendi. A religião nos faz melhorar e a gente está aqui para aprender todos os dias. Eric, concordo. Considerações finais. Eu penso o seguinte, nós precisamos entender que o Olodumare não interage com os seres humanos. Quem faz isso são os orixás. Os orixás portam o axé diretamente de Olodumare. Dessa forma, nós precisamos entender que nós servimos o orixá. O bom caráter, o bom comportamento e a conduta boa faz com que o orixá habite a sua vida, lhe dê apoio, ele esteja sempre lhe suprindo do axé. Pessoal, veja bem, vamos servir mais o orixá e vamos desejar ser menos servidos. Vamos ostentar menos em nome do orixá e simplificar muito mais a nossa fé. Vamos contribuir para o meio ambiente. Faça você aí uma reflexão. Não suje as ruas da nossa cidade. Não saia largando despachos na rua. O orixá, o Exu, a pombagira não vai ficar triste contigo. Teu trabalho faça em casa, faça lá na frente do Ibá, faça na frente do teu Exu, de fundamento, e largue na natureza, largue no mato, enterre essa obrigação. Não leve garrafa, não leve copo, de plástico muito menos, de vidro muito mais ainda, né? Largue essa obrigação num lugar que ninguém veja, perfeito? Esse é o nosso pedido. O orixá não vai querer mais do que é aquilo que ele precisa, que é a fé. O orixá não come. Ele não vai comer isso ali, ele não vai beber isso ali. O orixá se usa da energia daquilo para plasmar para você o que você busca. Muito obrigado, fico muito grato por estar vendo nosso programa, tá? Leve isso como um aprendizado, para que possa nós cada vez mais nos voltarmos para os princípios da nossa evolução enquanto religião de cultura e da matriz afro, né? Nós temos sim a obrigação de começarmos, eu, Eric, Ronquer, você, Babá, você, Iá, de começarmos a pensar o que nós podemos fazer para evitar e contribuir para poluir menos o nosso ambiente. A todos, muito obrigado, sou muito grato. Iemanjá, Oxalá e Oxum abençoe a todos, concedendo uma excelente semana. Próximo programa, falaremos sobre uma questão bem interessante, tá? Bem interessante, que é costumes, que não conseguimos falar hoje, né? Costumes, fundamentos e modernidade. Sobre o mais velho e o mais novo. A todos, gratidão. RS Play, canal 524 da Claro Digital. Nos acompanhe nas redes sociais. Até.